Olá, queridos irmãos e amigos. Para quem não me conhece, eu sou Jaci Ferreira Soares e mais uma vez estamos aqui para nós falar um pouquinho das Santas Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos falar ainda sobre o divórcio. Para quem acompanha os meus vídeos, há poucos dias atrás eu fiz um vídeo esclarecendo a respeito do divórcio, sobre uma suposta contradição que poderia haver ali nos ensinos do Senhor Jesus e no ensino do apóstolo Paulo. Ficou bem esclarecido essa parte, ficou esclarecido que o divórcio sim existe e ele é liberado no cristianismo. O Senhor Jesus permitiu o divórcio no caso de uma infidelidade conjugal. Porém, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas me questionando então se é permitido o segundo casamento. Porque, segundo disseram, entendemos a versão do vídeo, o esclarecimento. Mas a pessoa pode, tendo o divórcio em mãos, ele não deve contrair uma segunda núpcia. É o que muitos questionaram. Até aqui no canal, em alguns outros vídeos, não tão precisamente no vídeo de divórcio, mas como ali você pode olhar um vídeo que tem aqui no canal sobre o adultério é pecado de morte, sim ou não? Então ali realmente tem vários comentários, várias pessoas questionaram a respeito da segunda núpcia, de um caso do segundo casamento após o divórcio. E várias pessoas afirmaram que não se deve casar. Uma pessoa, mesmo que o seu cônjuge comete uma infidelidade, mesmo que ele tenha um divórcio em mãos, ele só pode se casar com a morte do seu primeiro companheiro. O que isso não é verdade, irmãos. Isso é uma má interpretação de texto. Desde que o seu cônjuge foi infiel e você separou-se dele e tem um divórcio em mãos, você está livre para casar. Isso, biblicamente falando, você está livre. Não há essa história desse peso, aquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus 23, verso 4. Leia para você ver. Cuidai com os homens, porque às vezes eles atam fardos difíceis de suportar e colocam nos ombros dos outros, quando eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então hoje muitos sistemas religiosos são formados. A formação de sistemas religiosos, existem aquelas pessoas que defendem um sistema religioso, ao invés de ele defender a causa do evangelho, defender a salvação em Jesus Cristo, libertar o povo da escravidão, que é o chamado nosso para anunciar o reino dos céus e a salvação em Jesus Cristo, ao invés de focar nisso, as pessoas focam em defender um sistema religioso. E como aquele sistema foi criado, baseado em uma mentalidade desta forma, então a pessoa defende aquilo de unhas e dentes, digamos assim, né? Então a maioria das pessoas prendem a pessoa com o divórcio na mão e diz, você não pode casar. Se você casar, você não pode participar da comunhão com a igreja, participar da ceia e assim por diante. Só pode casar caso o seu cônjuge venha a falecer. Aí a pessoa fica aqui torcendo que o outro morre para ele poder casar. Quando na verdade isso é uma má interpretação das Escrituras Sagradas. Se nós pegar a nossa Bíblia, lá em 24 de Deuteronômio, quando foi instituído o divórcio na lei, lembra que isso é na lei de Moisés, depois o Senhor Jesus corrigiu, porque lá por qualquer motivo o homem podia largar da sua mulher. Aqui o Senhor Jesus corrigiu, não é mais por qualquer motivo, agora é somente por questão de prostituição e uma infidelidade conjugal. Mas lá era permitido por qualquer motivo. Mas se nós lemos lá, você vai ver que o homem, quando ele separava da mulher, ou seja, quando ele dava uma carta de divórcio para a mulher, ela estava livre para casar com o outro. Existe aí uma má interpretação de texto, até aqui nos comentários do canal nós vemos isso daí, alguns comentários com usando-se dessa má interpretação de texto, dizendo que ali, em 24 de Deuteronômio, não se fala de casamento, fala de noivado, quando na verdade não procede, confundindo 24 de Deuteronômio com 22, onde fala lá sobre uma possível traição antes do casamento, ou quando, por exemplo, o homem se utiliza da mulher antes do casamento. Algo assim semelhante. No caso de noivado. Aqui em 24 está falando de casamento. Eu separei aqui para nós, no decorrer desse vídeo, eu estou aqui com 4 traduções diferentes das Sagradas Escrituras para facilitar nós entender esse texto. Eu quero que você entenda esse texto e você fique ciente de que 24 de Deuteronômio não está falando de noivado e nem de ninguém prometido em casamento. Aqui está falando realmente de alguém que é casado e consumou o casamento, ou seja, alguém que casou e teve relações nupcial no seu casamento. É disso que 24 de Deuteronômio está dizendo. Não confunda com noivado. Eu quero primeiro aqui utilizar-se da Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a mais comum e a que mais traz, assim, talvez uma pequena margem para esse erro, mas não
Está bem claro aqui, irmãos. É só nós respeitar pontos e vírgula, nós vamos entender. Vamos lá para 24 de Deuteronômio, capítulo 24 de Deuteronômio, verso 1 e 2. Vamos lá? Acerca do divórcio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, veja que aqui está liberado para casar com outro homem. Casar com outro homem, e este último a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que tomou por si mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la. Ou seja, aqui tem duas condições. O segundo casamento, se aquela pessoa morrer, o primeiro marido não pode mais casar com ela. Existe até aqui nos comentários algumas perguntas que me fizeram. Eu fui casado no primeiro casamento e depois eu me separei, meu marido cometeu adultério, eu também. Essa é a pergunta que me fizeram. Está aí no canal, vocês podem ver. A pergunta está aí. Meu marido me traiu, eu traí ele e agora nós nos casamos de novo. Só que agora eu conheci a palavra, né? Então eu tenho que separar do segundo casamento e voltar para o primeiro matrimônio? Negativo. Depois que você pegou o divórcio e casou com outro homem, é proibido de você voltar para o primeiro casamento. Então, se o seu pastor está mandando você voltar ao primeiro casamento, no mínimo, ele está contra as escrituras. Porque no primeiro casamento você não pode voltar. É abominação ao Senhor, está escrito isso daqui. Então, você tem que seguir com o seu segundo casamento, respeitar o divórcio e seguir o seu segundo casamento. Bom, mas aqui gera aquela mágica. Isso aqui nós lemos da Bíblia João Ferreira de Almeida. E alguém pode dizer assim, não, mas isso aqui está falando de noivado. Alguém que era prometido em casamento e não consumou o casamento propriamente dito. Aí agora eu vou pegar para vocês essa Bíblia aqui, mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a Taná, é a Bíblia hebraica, digamos assim, bem mais original. Aqui diz assim, no mesmo texto, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, tomar, já está escrito, tomar, já fez aquele acordo lá antes do casamento. Então ele tomou a mulher, é 2 passos, e se casou com ela, então concluiu o casamento. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio, e a dará em sua mão e a despedirá de sua casa. E tendo ela saído de sua casa, porém, poderá ir e tornar-se mulher de outro homem. Por que então que a pessoa que recebe a carta de divórcio não pode casar? Aqui está claro, poderá ela saindo da sua casa tornar-se mulher de outro homem. Pode sim, senhor. Agora vamos pegar a outra tradução, essa daqui é a Torá, né? Essa aqui contém a lei de Moisés, bem mais original. Como aquela ali, ela diz também do mesmo jeito. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio, e a dará em sua mão e a despedirá de sua casa. E tendo ela saído da sua casa, poderá ir e tornar-se mulher de outro homem. Viu como é simples? Mas, para ficar bem mais claro, tem aqui a Bíblia de Jerusalém. Vou ler para vocês ver novamente, para não ficar dúvida nenhuma. Essa aqui fala bem mais claro. 24 de Deuteronômio. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, bem claro, né? O homem tomou a mulher e consumou o matrimônio. O matrimônio ele é consumado quando há um ato conjugal, certo? Então, quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta, logo depois, ou seja, consumou o casamento, mas logo depois, que depois de tudo isso, não encontra mais graça em seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, não gostou mais dela e algo por diante, então ele lhe escreverá uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair da sua casa em liberdade. Não tem prisão, é liberdade. Tendo saído da sua casa, se ela começar a pertencer a um outro, e se também este a repudiar, e lhe escreve e entrega na mão uma ata de divórcio e a deixa ir de sua casa em liberdade, agora entre parênteses, ou se este outro homem que a tinha esposado venha a morrer, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa. Bem esclarecido, né, irmãos? Por exemplo,
se caso ele vier morrer, ou se o segundo homem der para ela uma carta de repúdio, aquele primeiro marido não pode a tomar mais como esposa, porque ela já esteve com outro homem, e isso diz a palavra que é abominação para o Senhor. A mulher esteve com outro homem e depois voltara para o seu marido. Bem claro que isso aqui, gente, não fala de noivado. Não há nenhuma margem de interpretação equivocada que isso aqui é noivado. Então eu vi aí uns estudozinhos, até aparentemente quem olha assim parece que está bem feito, dizendo que isso aqui é noivado, é promessa de casamento. Equivocadamente, sem base nas escrituras. Outra coisa, o divórcio, tendo divórcio, irmão, é livre para casar com o outro. Então, o seu companheiro te traiu, cometeu adultério, te deu uma carta de divórcio, agora você tem que esperar ele morrer para você casar? Negativo. Tendo uma carta de divórcio, se você sentir a necessidade de casar e você quiser, você é livre pela palavra de Deus. Não há prisão nenhuma sobre isso. Não tem prisão que te proíba de casar. Case e sirva a Deus, guardando a palavra de Deus, e você entrará na Canaã celestial. Privar alguém que tem um divórcio na mão de casar é a mesma coisa. Para que vale então o divórcio? É a mesma coisa, digamos assim, eu até peguei aqui um cheque para você ter uma noção. Gosto de dar um exemplo para entender. Eu tenho uma conta para receber, um direito meu. Eu vou lá e recebo, alguém me dá esse cheque. Preenche o cheque, está aqui, ó. Vai lá, você está com o cheque em mãos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no banco e trocar esse cheque, né, pelos valores devidos. E aí eu tenho direito a uma carta de crédito, por exemplo. Pego uma carta de crédito, eu vou lá na concessionária, enfim, e tiro o veículo adequado. Eu tenho aquela carta de crédito para me fazer algo com ela. Se eu pegar esse cheque ou a carta de crédito, por exemplo, e eu ser privado de eu usar ela, então para que vale essa carta de crédito? Para que vale esse cheque? Para que vale o divórcio para você se você não pode casar? Então esses ensinos são antibíblicos e não procedem. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.